Hoje é o Dia das Mães, né? E a gente não podia deixar esse momento, essa data tão especial, passar em branco aqui na comunidade. Então, o Ministério Infantil, o Ministério de Dança, o Ministério Kairos de Teatro, preparou uma homenagem para as mães e eu queria que vocês estivessem atentos. Queria pedir para o César já colocar a iluminação aqui, fazendo favor. Obrigada. Bom, hoje é o Dia das Mães e eu como mãe, eu sei que ser mãe foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Eu tenho certeza para que toda mulher aqui que já é mãe pode concordar comigo. Ser mãe é muito desafiador. E vocês podem concordar comigo que a gente passa por muitos momentos maravilhosos, muitos momentos alegres, né? Só que também existem momentos que são muito desafiadores. Então, muitas vezes, como mãe, a gente se sente uma vitoriosa e tem horas que a gente acaba se sentindo com um sentimento de fracasso. Porque ser mãe não é fácil. É uma delícia, mas não é fácil, é um grande desafio. E hoje nós vamos passar rapidamente pelas Escrituras e a gente vai conhecer algumas heroínas que marcaram a história da palavra, a história da Bíblia. E vocês podem ver, vão poder verificar que todas essas heroínas tiveram histórias como a minha e como a sua. E você vai poder concluir nessa noite que todas essas heroínas têm muito mais em comum com você e comigo do que a gente pode imaginar. Vamos conhecer? A palavra do Senhor, em Gênesis, capítulo 2, fala de uma grande mulher, Eva, a primeira mãe do mundo. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Quando os meus olhos se abriram e pela primeira vez contemplei o mundo, senti o peso que sobre mim caía. A mim foi dada a responsabilidade de trazer vidas ao mundo. Pensei muitas vezes no que de mim seriam dito pelas mães futuras. Achariam elas a educação dada a Caim defeituosa? Ou se lembrariam mais de um Abel? Eduquei-as no caminho do Senhor. Infelizmente, Caim procedeu de maneira inversa, razão do seu pecado e do seu erro. Alegra-me, no entanto, porque o Senhor não se esqueceu de mim. Em lugar de Abel, ele me deu a Sete. Me recordo também que a partir daquele dia, o nome do Senhor começou a ser invocado. E eu, como a primeira mãe do mundo, orgulhei-me de ser mãe. Continuando na palavra do Senhor, no livro de Provérbios, vamos ver um pouquinho mais a respeito de Joquebede. Educou seu filho no caminho de Deus. Ensina a criança no caminho que deve andar, e assim, quando for velho, não se desviará dele. Quando fui obrigada a lançar minha filha às águas do rio, a princípio não compreendi o porquê tinha de fazê-lo. Afinal, toda mãe tem o direito de acalentar seu filho. Mas nós, o povo de Deus, não tínhamos esse direito. Nossos filhos eram arrancados de nossas graças. Mas Deus tinha um propósito na vida do meu filho Moisés. O Senhor sempre esteve comigo e eu sempre estive com o Senhor. Ele me proporcionou a mim a oportunidade de educar Moisés. Eu o ensinei a viver em palácios, mas a não se enganar com as riquezas, com o poder que ela pode oferecer. O meu filho foi um grande líder, temente a Deus. A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 31, vemos também uma mãe, Noemi.
inspirou confiança e sinceridade. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede por divinas joias. A força e a dignidade são os seus vestidos. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Quando falam em que irão falecer, minhas noras não se constrangirem em permanecerem comigo. A confiança e a sinceridade sempre reinavam entre nós. Órfã era mais calada, é verdade, mas seu temperamento era assim. Órfã e Ruth me amavam, à sua maneira, é claro, mas me amavam. Tanto que pude ser uma mãe para as minhas noras. Tanto que pude influenciar na escolha de um novo companheiro para a Ruth. Boaz, pai de Obed, avô de Jessé, que foi pai de Davi, ancestral de Jesus. A palavra do Senhor nos revela também no livro de Provérbios, capítulo 14, a respeito de uma mãe chamada Isabel. Alegrou-se em ser mãe. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Meu coração era triste. Tinha um marido que me amava, mas não tínhamos filhos. Procuramos sempre manter a vida com Deus. Certo dia, fomos visitados pelo anjo do Senhor, e a nós foi dada a honra de sermos pais da voz que clama. Nossa comunhão com Deus, em nossa comunhão com Deus, entendemos a sua missão e educamos para que ela se cumprisse. Da boca de João Batista veio, dentre todas as mulheres, nenhum foi maior que João Batista. Finalizando este breve comentário a respeito dessas mães heroínas descritas na palavra do Senhor, nós vamos finalizar falando de Maria. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 1. Compreendeu os planos de Deus para a sua vida e para a vida de seu filho. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Senti sobre mim a grande responsabilidade de guardar em meu peito o Filho de Deus. Ser mãe terrena de Jesus Cristo, aquele que veio para dar salvação a todos quantos creem. Compreendi desde cedo a minha missão, de promover a ajuda de Deus para a execução dessa grande tarefa. A oração foi a minha principal arma para que eu saísse vitoriosa. Amém. Eu gostaria que todas as mães ficassem de pé. E se o seu filho estivesse aqui, eu gostaria que o seu filho chegasse a você. Nós podemos aprender nesse breve momento aqui de passeio pela palavra que grandes são os desafios de nós mães, né? Nós temos uma missão com muita responsabilidade que o Espírito Santo nos deu, de fazer com que os nossos filhos se acheguem a Deus, de que eles conheçam qual o plano de Deus para a vida deles, qual a missão que o Senhor tem para a vida deles. Mesmo que nós acertemos, que nós erremos, os planos de Deus nunca serão frustrados, nunca serão. Mas é muito importante que cada mãe dobre os seus joelhos, se esforce para que essa missão, na qual Deus escolheu o seu filho, seja concretizada. E eu quero que o seu filho agora olhe para você, né, meus amores, e que você possa expressar sua gratidão à sua mãe, que você possa reconhecer todo o esforço que sua mãe tem para trazer educação, para trazer espiritualidade para você, e que com esse encerramento que nós vamos ter agora com o Ministério de Dança, você possa agradecer e possa tocar o coração da sua mãe, através do seu amor, através do seu carinho,
e você possa realmente reconhecer que sua mãe tem um coração que te ama, que se esforça, que se alegra. Amém? Vamos sentar. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim. Graças a Deus, que a paz do Senhor seja com todos. Estamos no mês de maio. Mês de maio, os cristãos comemoram o mês da família. Hoje, segundo domingo do mês, nós comemoramos o Dia das Mães, que na minha opinião, todos os dias deveria, e é o Dia da mãe, o Dia do pai, o Dia da vozinha, o Dia do irmão. Porque só hoje a gente olha nos olhos da mãe e fala: eu te amo. Por que só hoje? Porque só hoje eu compro um presente para reconhecer o valor dela. Sabe que é um valor que não tem preço.
presente nenhum poderia pagar ou recompensar. Nós vivemos um período que, infelizmente, as famílias, elas vêm se perdendo. A mulher, a mãe, ela deixou o seu papel de guardiã do lar. Hoje a mulher, ela saiu de dentro da casa, das tarefas do lar, e hoje a mulher, ela foi para a luta no mercado de trabalho, tendo então uma jornada dupla, tripla, até muitas vezes. Quando a mulher, ela se deslocou desse papel de guardiã do lar, ela também levou consigo o marido da função de cabeça. E os filhos, a geração, infelizmente, que a gente vive hoje, é a geração da educação terceirizada. Foi terceirizada. Hoje, os avós cuidam, a funcionária cuida, a babá cuida, a escola cuida, a sociedade, o conselho tutelar cuida, a igreja cuida, o líder cuida, o pastor cuida. E a função dos pais? E a tarefa dos pais? Onde é que está? Os filhos estão abandonados. Nós vivemos uma geração de filhos órfãos de pais vivos, infelizmente. E essa noite nós vamos compartilhar um pouquinho a criação do nosso filho para você, mãe, e a sua vida jovem. Você que ainda não tem filho, nós vamos ver uma semelhança das nossas vidas com um brinquedo. Já que hoje é dia das mães, hoje nós vamos ver que a nossa vida, ela tem uma semelhança com uma pipa. Eu acredito que muitos aqui ainda brincaram com pipa, né? Acredito que muitos aqui já soltaram pipos, desafios, que é soltar uma pipa, empinar uma pipa ou um papagaio. E hoje nós vamos ver que a criação do teu filho e as nossas vidas, ela é semelhante à criação de uma pipa. Quando a gente vai criar uma pipa, a primeira coisa que a gente faz é separar todo o material, não é? Então, nós separamos, né, todo o material que é necessário, varetas de bambu, os papéis, as folhas de seda, separamos a linha, o carretel, separamos cola, tesoura, não é? E aí vamos nós para a tarefa de criar uma linda pipa. Gastamos horas, às vezes até dias, para conseguir montar uma pipa. Eu, como menina, nunca montei uma pipa, mas tenho um irmão mais velho, de 5 anos, que ele todo ano, chegava julho, agosto, era a época do Rodrigo, com os amigos, no quintal de casa, se reunirem, e aí era, junta dinheiro para comprar vareta, vai, busca papel de seda, volta, faltou, busca linha, e montava aquelas rabiolas, eles faziam aqueles cordão que a gente tentava passar, enrolava os pés, e era uma loucura. E essa pipa, ansioso para essa pipa ficar pronta e sair para um lugar de bastante espaço. Geralmente eles iam para o campinho e empinar a pipa. E assim é a nossa vida também. Quando a gente fala de empinar a pipa, preciso de vareta. Porém, não é qualquer vareta que eu consigo empinar uma pipa. A vareta, ela precisa ter a espessura correta e o tamanho correto também. E a vareta, ela precisa, o centro dela precisa estar corretamente no devido lugar, para que essa pipa possa ser empinada. As linhas que se cruzam no interior da pipa, de fora a fora, elas precisam de ter exatamente o mesmo tamanho, para que essa pipa possa fazer voos majestosos. A rabiola, ela também tem o seu segredo. A rabiola, ela não pode ser muito pequena, como ela também não pode ser muito comprida, porque senão
senão ela vai influenciar no voo. A rabiola, ela vai dar um sentido a essa pipa. Também, quando a gente sai para empinar pipa, não é qualquer dia que a gente consegue empinar pipa. Eu lembro de dias que meu irmão saía com a pipa com os amigos e aí daqui 10 minutos voltava. Ai, não tem vento. Não dá. Vamos outro dia. Precisa do vento certo. Não pode ser um vento muito forte, mas também não pode ser um vento muito fraco. Quando essa pipa está no alto, ela precisa de ter a quantidade de linha suficiente para que o voo dela seja majestoso. E aí vem a competição. Ai, a minha pipa está mais alta. A minha pipa. Eu consegui fazer a minha pipa voar mais alto. Mas a lição mais importante que a gente consegue aprender é praticando. Praticando. E praticando a gente percebe que se eu der muita linha, soltar muita linha, essa pipa pode ir muito longe. Na hora de eu puxar a pipa de novo, de volta, se eu fizer algum movimento muito brusco, o que pode acontecer? Essa linha se arrebenta. E todo o trabalho que eu tive, preparando a minha pipa, separando os melhores materiais, eles se perdem num simples movimento. Um simples movimento. E nós vamos observar nessa noite que assim é a vida do teu filho. O seu filho está sendo preparado. Este privilégio foi dado por Deus a você, mãe. E a você também, pai. O melhor material você já tem. Você aqui, meu querido e minha querida, vocês já foram criados com o melhor material, que é o amor. Então, essa pipa, ela pode ficar linda, fazer voos lindos, porque ela já tem o melhor material. Nós vamos observar que para que a gente consiga preparar a nossa pipa, a nossa linda pipa, nós precisamos de alguns elementos. E o primeiro elemento que nós vamos ver é o corpo da nossa pipa. O corpo da nossa pipa, nós utilizamos as varetas para fazer o corpo da pipa. Essas varetas, elas precisam ter a mesma espessura, elas precisam ter o mesmo tamanho, elas não podem ser muito pesadas, porém elas precisam ser resistentes. A palavra de Deus, ela fala para a gente em Lucas, capítulo 1, do versículo 46 até o 49. Então disse Maria: minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e agora, e de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o teu nome. A primeira lição, ou o primeiro elemento que a gente pode comparar a estrutura da nossa pipa é a gratidão. Gratidão, o primeiro elemento que se compara ao corpo da pipa. Qual é o sentimento, mãe, ao saber que você está grávida? Qual é o sentimento? Felicidade, alegria, gratidão ao Senhor, tristeza, ansiedade, decepção, desespero, medo. Muitas interrogações aparecem nesse momento. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ser gratos a Ele, ao tesouro recebido. Gratidão é a primeira atitude que nós devemos cultivar. Precisamos agradecer a Deus por essa criança que está chegando no nosso lar. Nós precisamos de observar a resposta da Maria. Maria, ela engrandece ao Senhor. O coração de Maria está radiante de felicidade. Mãe, qual sentimento você tem demonstrado para o seu filho no dia a dia? O que você tem demonstrado para ele? Qual sentimento?
demonstrado a sua mãe aos seus pais. Infelizmente, é muito comum a gente ver nos dias de hoje adolescentes, crianças ingratas, insatisfeitos com a casa que mora, insatisfeito com a comida que a mãe fez no dia, insatisfeito com o tênis que tem para usar. Ingratidão. Mãe, você tem sido grata ao Senhor pela vida do seu filho? Não hoje, Dia das Mães, mas amanhã, segunda-feira, depois terça, depois quarta, dali 1 mês, 2, 3. Gratidão. O primeiro elemento que simboliza o corpo da nossa pipa. O segundo ponto que nós vamos ver é a linha. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avoloide e em sua meninice, e estou convencido que habita em vós. Segundo ponto, a linha que a gente utiliza para montar a pipa, ela significa para a gente o ensino. A linha é fundamental. Sem a linha, essa pipa não ganha forma. É o ensino, meus queridos, que vão unir todas os cantos, as laterais das varetas. É o ensino que vai dar o formato da nossa pipa. E aí eu digo para vocês, ensinar é instruir. Instruir na palavra de Deus. Aqui o texto que nós acabamos de ler fala de Timóteo. Timóteo ele tinha 2 referências. A avó o instruiu, a avó Loide, e a mãe, Eunice. Desde pequeno, Timóteo cresceu nos caminhos do Senhor. Timóteo crescia conhecendo a Deus, se relacionando com Deus. Meus queridos, o amor de Deus e a palavra de Deus precisa estar firmado, enraizado no coração do teu filho. Jovem, a palavra de Deus precisa estar firmado, enraizado no teu coração. E aí eu te pergunto, quem tem ensinado as coisas para o teu filho? Quem? É a televisão? São os jogos? São os amigos? É a professora da igreja. E o que estão ensinando para o teu filho? Mãe, o que o teu filho tem aprendido enquanto você não está em casa? Como eu disse, a mulher saiu do papel dela de guardiã da casa. A mulher saiu de onde ela cuidava, ela apacentava, ela estava ali próximo para atender o filho dia a dia. Hoje ela não está mais. E o que o seu filho tem aprendido? O que ele tem aprendido? A linha que corta a pipa nos 2 sentidos, tá? É o que dá estabilidade para que essa pipa não se perca. Essa linha, não sei quantos já fizeram, já soltaram pipa, tem uma linha que corta de lado a lado. Essas linhas, ela dá estabilidade e rumo para a pipa. Que rumo você tem tomado, jovem? Que rumo seu filho, mãe, tem tomado? Ou que rumo ele vai tomar? Pode ser que o seu filho não está na hora, não esteja na hora do seu filho levantar voo ainda. Hoje ele ainda está lá na sua casa, no aconchego, no gostosinho. Mas infelizmente vai chegar um momento dele voar. E aí eu te pergunto, para onde ele vai voar? O que ele aprendeu? Timóteo estava enraizado, recebeu os bons ensinamentos.
Você jovem, não tem filho ainda, mas para onde você tem voado? Que rumo você tem tomado na tua vida? Qual rumo? Próximo ponto é o carretel que está aí junto. O carretel, em Provérbios, capítulo 29, versículo 15 até 17, diz assim: a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Disciplina o seu filho, e este lhe dará paz, lhe trará grande prazer a sua alma. O carretel, ele simboliza para a gente a disciplina. Eu fui uma criança e uma adolescente que eu apanhei muito. E eu acho que faltou ainda minha mãe me bater mais. E o meu pai. Né, amor? Eu acho. Mas eu apanhei muito, 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 muito. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Porque a minha mãe, ela teve esse conhecimento. E ela não poupou de me corrigir quando era necessário. Corrigir com vara. Tinha umas varas que eu ficava: mãe, essa vara não, mãe. Troca de vara. Vara de pinha, Jesus amado. Eu falava: mãe, de pinha não. Pega da de pé de jabuticaba, pelo amor de Deus. Porque a de pinha doía muito. Mas foi muito bom. E hoje, infelizmente, como a mãe, ela saiu do papel de guardiã e os pais já trabalham, os filhos são menos disciplinados. Porque o momento que a mãe e o pai estão com o filho, que bonitinho, eu já fiquei longe, tadinho, não vou bater nele, né? Filho, não faz assim, mamãe não gosta, mamãe vai ficar triste, papai precisa também, tá? Não, criança, pega a vara, com amor, leva o seu filho para o quarto, explica para ele por que ele vai ser corrigido. Desça as calças dele e dê umas baratinhas. O seu filho vai te agradecer lá na frente. Disciplinar e ensinar. Toda criança precisa de disciplina. A disciplina envolve o ensino de certas atividades que não admite nenhuma discussão. A criança precisa ser disciplinada. A criança precisa ser ensinada. Meus queridos, a criança, ela precisa de um norte, de uma rotina. Infelizmente, a gente vê hoje crianças que não têm nenhuma rotina. Criança precisa de hora para dormir, de hora para acordar. Criança precisa de hora para comer. Precisa de comer, criança. Boas refeições. Eu já presenciei casas, famílias, que as crianças de 4 anos levantam, abre a geladeira, pega uma madeira, enche de Coca-Cola e toma. É o que tem, queridos. Nossa, que absurdo. Ele vai sobreviver, ele precisa de sobreviver. Se a mãe, se ninguém preparou nada, vai Coca-Cola mesmo na mamadeira. Eu preciso de encher minha barriga, nem que seja de gás, de um refrigerante qualquer. Meus queridos, criança precisa de horário, precisa de rotina, hora para acordar, hora para dormir, hora de banho, hora de comer, hora de estudar, hora de cuidar do corpo, praticar um esporte, de correr. Criança precisa de rotina e de disciplina. Nós podemos ter a certeza que a disciplina sadia é a disciplina ministrada com amor. Uma disciplina com amor é um ato de disciplina em todo o tempo. Para voar com segurança, qualquer pipa precisa de um bom carretel. Querido, se não tiver um carretel, com a força do vento, essa pipa vai se perder. E assim o teu filho, para o teu filho voar e voar bem, ele precisa
precisa de ser disciplinado, ele precisa de estar seguro, ele precisa de estar firme. E assim é a sua vida, jovem. Para você alçar belos voos na vida, você precisa de estar firmado, precisa de estar seguro. Porque senão, você vai se perder no mundo, em algum lugar. Vai cair em algum quintal do vizinho. Precisamos estar seguros. Último elemento para a gente formar a nossa pipa é a rabiola. A rabiola, ela ensina para nós a sabedoria. Provérbios, capítulo 13, versículo 13 e 14 diz assim: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e o ouro. Meus queridos, não é fácil a tarefa de construir uma vida. Educar é diferente de criar. Educar vai muito além. O trabalho é árduo. Quando falamos de educar, nós podemos comparar com uma construção. Temos aqui os arquitetos, estudantes de arquitetura. Quando a gente fala em construção, precisamos iniciar do alicerce. É lá embaixo. Educar é estruturar. E a infância, a adolescência é esse período. É o período que nós precisamos firmar as estacas, para que essa rabiola ela não se perca em nenhum momento, com nenhum vento. Educar. Precisamos de estarmos a cada dia desempenhando esse papel de educar. Quando a gente fala da rabiola, que ela precisa de estar firmado, profundo, como a Bíblia fala lá em Mateus, firmados na rocha, para que quando venha qualquer vento, a gente não venha cair, como uma casa que é construída na areia. E aí eu te pergunto, mano, o seu filho está firmado na rocha? Ou a hora que vier o vento, ele vai perder a rabiola? Você jovem, como é que você está? Meu querido, minha querida, como que você está diante dos ventos que vêm na vida? Nós vamos ver alguns elementos para que a gente tenha uma rabiola forte, que não se perca com qualquer ventinho. Primeiro elemento é o amor. Ame o seu filho. Filho, ame a sua mãe, ame o seu pai. Ame. Quando a gente fala de amor, é o amor de olhar nos olhos, é o amor de toque, de acariciar, é o amor de abraçar, é o amor de pegar a vara e bater no seu filho quando for necessário. Esse amor. Quando a gente fala de amor, o amor, ele envolve diretamente a ação. E o maior exemplo nós tivemos, nós vivemos ele, que é o amor de Deus. Amor, você precisa agir. Deus, ele fez isso por mim e por você. Quando em atitude de amor, mesmo a gente não sendo nada, mesmo a gente não merecendo a cada dia, ele foi lá e agiu, pegou o filho dele, que morreu na cruz por nós. Filho, haja pela sua mãe, pelo seu pai, pela vozinha, que às vezes fica desprezada, pelo vô, que às vezes a gente não dá valor, nem lembra de ligar, de visitar. Ame. Mãe, pai, demonstre atitudes de amor. Amor é igual a ação. Segundo elemento é a fé. Ensine a fé ao seu filho. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele relata e ele fala
que influenciou a vida de Timóteo. Mãe, ensine a fé ao seu filho. Exercite a fé do seu filho. Exercite a fé dele. Fé, segundo elemento. Próximo elemento, a oração. Tem uma frase de William Locke que diz assim: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. Ore. Ore pelo seu filho. Filho, ore pelos seus pais. Ore pelos seus pais. Ore com o seu filho. Não ore só por seu filho, pelo seu filho, mas chame ele para perto. Ore com ele. Quantas vezes, mãe, o seu filho te viu de joelho, orando? Quantas vezes, pai, o seu filho te viu de joelho? Não só quando passa por uma dificuldade financeira, quando diminui a despensa de casa, quando o carro está sem gasolina, que a gente precisa por um milagre. Mas o seu filho precisa entender que a gente busca Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele nos dá. Que a gente busca Deus porque eu anseio me relacionar com Deus, ter intimidade com Deus, ser cheia de Deus. Ore. Traga o seu filho para perto e ore. Você jovem, ore pela vida dos seus pais que ainda não estão aqui. Pela sua mãe que não está aqui hoje. Ore por ela. Ore com ela. Mãe, quero orar por você hoje, mãe. Chega aí, mãe. Ore por ela. Faça esse desafio para você. Chegar em casa e orar pela sua mãe. Será, tia? Ore por ela. Ore com ela. Próximo item é a leitura da Bíblia. Seu filho precisa entender que a palavra de Deus é a base, é o manual das nossas vidas. Aqui vem a instrução. É aqui que o Senhor nos dá a direção. É aqui que o Senhor fala conosco, que Ele se revela a nós. Hoje, com a era, a tecnologia que a gente vive, todo mundo tem nos seus smartphones, tablets, aplicativos. Ninguém sabe abrir a Bíblia em Sofonias, em Naum, Abacuque. Ageu, imagina, não tem? Será? Pegue a Bíblia, impressa, leia com seu filho, devore ela. Quantas vezes esse ano você sentou com seus filhos, toda a sua família, para ler um versículo juntos? Quantas vezes? Ensine a palavra para o seu filho. Deixe o seu filho com o desejo de ler, de conhecer a palavra. Leia a palavra com o seu filho. Próximo item é a paciência. Sabemos que nem sempre é fácil. Passar em volta da sala, ao lado das casas, e a gente só escuta os gritos. Menino, eu já falei para não fazer isso. E o filho, mãe, não enche. Fica na sua, tô de boa. Tô sussa aqui, mãe. Minhas queridas, você é autoridade. Porém, não grite com seu filho. Mãe, não altere o tom da sua voz. É um desafio, eu sei. É um desafio. Fale com ele no mesmo tom de voz. Abaixe, olhe nos olhos. Repita quantas vezes forem necessárias, até que ele faça aquilo que você pediu. O seu filho precisa de entender e aprender que a obediência, ela gera sobrevivência. Eu lembro que quando eu era pequena, um líder que eu tive, ele me ensinou isso.
ainda era bem novinha, devia ter uns 10 anos por aí. E eu lembro que eu fui ensinada de que a obediência, ela está ligada a 3 palavras e 3 atitudes. A obediência, ela precisa ser pronta. Ou seja, eu preciso estar pronta para obedecer a quem seja e a qualquer momento. Segunda coisa, a obediência, ela é imediata. Ou seja, se a minha mãe falasse assim, Lidiane, vai tomar banho, é na hora. Não tem aquela de, mãe, espera só um pouquinho que o filme está acabando. Não, é na hora. E o terceiro e última lição que eu aprendi é que a obediência, ela tem que ser com alegria. Porque não ia adiantar nada se eu fosse, mas que saco, viu? Porque eu tenho que tomar banho agora, porque agora que ia ser a melhor parte, a minha mãe enche o saco. Não, com alegria, pronta, imediata e com alegria. Obedecer. A obediência, ela vai gerar a sobrevivência para o seu filho. Filhos, obedeçam aos seus pais. Não importa a sua idade. Não importa se você já tem 15, 18, 20 anos. Obedeça. A gente vive uma época de crianças irreverentes, indisciplinadas, desobedientes. Não obedece os professores na escola, não obedece na igreja, não obedece em lugar nenhum, não obedece às leis da sociedade, não obedece. Ensine esse princípio com paciência, mãe e pai. Repita muitas vezes, se for necessário. Próximo item, para que a gente construa uma rabiola que não vá sair voando por qualquer vento, é o equilíbrio. O equilíbrio é a harmonia. Os pais que são equilibrados, eles demonstram afeto para os seus filhos. Porém, não é um afeto exagerado. E também, o filho não é largado, desprezado. Nós precisamos de ter equilíbrio. Uma boa educação, ela significa que o equilíbrio entre proteção, ora você vai proteger o seu filho, ora você vai corrigir o seu filho, e ora você vai dar liberdade para ele agir. Assim como a liberdade excessiva, filho, faz o que você quiser, vive a sua vida. A liberdade excessiva gera no filho insegurança, insatisfação e uma ideia dele estar desprotegido. Não dê liberdade excessiva ao seu filho. Não dê liberdade excessiva ao seu filho. Você não está fazendo bem a ele. Pelo contrário, você está gerando um adulto inseguro. Você está gerando um adulto insatisfeito com tudo. Também a superproteção. Sabe aqueles filhos que a gente costuma ver por aí? Ai, filhinho, não faz isso, filho. Vem aqui que a mamãe não vai sua mão. Meus queridos, filho de vez em quando tem que ralar o joelho, arrancar o tampão do dedão. O meu, eu perdi as contas de quantas vezes eu perdi do pé direito e do esquerdo. Vinha, eu nem chamava minha mãe, mas eu já ia quietinha, eu já até sabia o que era para fazer. Pegava uma tesoura ou um alicate de unha, cortava a pele pendurada, já ia lá, passava um remedinho, pronto. Filho precisa disso. Filho precisa pôr o dedo na tomada às vezes e levar choque. Precisa experimentar um limão se ele insiste muito e fazer careta porque é azedo. A superproteção faz mal para o meu filho, mãe. Para. A superproteção. Você está gerando uma criança que não vai ter nenhuma capacidade de iniciativa, de solucionar os seus problemas diante das dificuldades. Uma criança, um filho que não vai saber escolher. É muito comum
que ele precisa de decidir o que eu vou ser da vida. Eu vou fazer enfermagem. Eu acho que eu gosto. 3 meses depois, não, mas o que eu gosto mesmo é de muito cálculo, então eu vou fazer matemática. Matemática vai ser bom para mim. Não, matemática não era bem o que eu pensava, não. Acho que eu gosto muito de direito, então agora eu vou fazer direito. Porque direito dizem que lê bastante, então eu vou fazer direito, porque eu gosto de ler. Jovens que não sabem o que é da vida. Não sabem se quer casar, comprar uma bicicleta. Pais que não sabem o que é da vida às vezes. Agora eu vou trabalhar aqui, porque aqui vai ser bom, Deus mandou eu trabalhar aqui. 6 meses depois, não, seguro-desemprego, eu vou fazer isso. E assim vai. Pessoas sem rumo, perdidas, que foram super protegidas. Não sabe que direção tomar, não sabe o que quer. Os filhos precisam encontrar em você, mãe e pai, a ajuda sempre que ele precisar. Ele precisa de saber que vocês vão estar ali, sempre, porque deve é. Só que deixa o seu filho resolver os problemas dele sozinho, desde pequeno. Sabe aquele lápis que o menino, aquele problema, que o menininho, meu amiguinho, pegou meu lápis, mãe, e ele não me devolveu. Aí vai a mãe na escola. Por que ele não devolve o lápis do meu filho? Depois no outro dia. Mãe, o menino fica puxando meu cabelo. Aí vai a mãe no outro dia. Não. Deixa ele resolver os problemas dele. Por menor que seja, por mais banal que pareça. Deixa ele enfrentar os desafios para ele. Para a vida dele. Que isso vai fazer bem para o seu filho. Último item que vai contribuir com uma rabiola forte é o exemplo. O exemplo não é a principal coisa que influencia os outros. O exemplo é a única coisa que vai influenciar o teu filho. Em Tito, capítulo 2, versículo 7, na epístola de Paulo, ele diz assim: em tudo te dá por exemplo, no perdão, na paz, na alegria, na fidelidade, na sinceridade, na confiança. São os princípios que você, pai e mãe, precisa passar para os seus filhos. E aí eu te pergunto, mãe, que exemplo você tem dado para o teu filho? Você, pai, qual exemplo que o teu filho tem visto, ouvido de você? Você, jovem, que exemplo você tem dado para os seus pais? Que exemplo você tem dado no seu trabalho, para os amigos? Qual exemplo? Em tudo te dá por exemplo. A maneira de viver dentro do nosso lar, das atitudes em relação ao outro, da honestidade, do temor a Deus, não medo, mas reverência e obediência ao Senhor. Seja o exemplo na tua casa. Seja o exemplo para o teu filho. Seja o exemplo. A nossa pipa, ela está pronta para levantar voo. Todos os itens já foram colocados em seu devido lugar. E nós sabemos que agora, que para essa pipa ela levante voo e faça um voo majestoso, que ela não se perca. Nós vimos que alguns itens são necessários. E eu te pergunto, mãe, seu filho está pronto para levantar voo? Existem pipas que a gente fica horas preparando ela. E a hora que a gente sai para lá na rua, não dá certo. Existem pipas feitas com materiais nobres até.
de que adianta uma pipa bela se ela não faz o papel dela, que é ganhar as alturas. Como vai ser o teu filho? Como pipa? Será que o seu filho vai ser uma bela pipa, mas que vai ficar pendurada na parede do quarto, empoeirando? Ou o seu filho vai ser uma pipa que vai alcançar o céu, fazer voos lindos, sem se perder, com o rumo certo, na direção certa? E aí eu pergunto para você hoje, meu querido e minha querida, jovem, que ainda não tem filho. Você tem voado? Que pipa você é? Você é uma pipa bonita? Você está lá na parede do quarto? Criando pó? Você tem conseguido voar alto? Você tem se perdido? Tem tido um rumo? Como está a sua vida? Como está a sua vida? Pode ser que você, seus pais, não tiveram nenhum conhecimento para te ensinar da maneira correta, para firmar, alicerçar a sua vida, firmar as estacas na rocha. Pode ser que você não recebeu os melhores ensinamentos, mas hoje você está aqui. E você, mãe, hoje nós temos a oportunidade de melhorar a nossa pipa, para que essa pipa alcance os melhores lugares, o lugar alto, o lugar alto. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que você, mãe, refletisse. Que pipa você tem criado? O corpo da pipa, mãe. A gratidão. Seja grato ao Senhor. Use a linha necessária. Use a linha necessária. O ensino. Ensine o seu filho em todo tempo. Use o carretel, porque é o carretel que vai dar força, que vai dar direção para o seu filho. Discipline ele sempre que necessário. E uma bela rabiola, cheia de sabedoria, para que o seu filho não se perca. Paizinho, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. Te louvamos, Deus, porque hoje o Senhor nos dá a oportunidade para que nós possamos tomar rumo à nossa vida, para que nós possamos, Deus, fazer belos voos altos, mais próximos do Senhor. Paizinho, para que a gente possa ter equilíbrio, ter um norte. Deus, pedimos que o Senhor visite, Deus, cada vida. Que o Senhor ajude, Deus, a cada mãe na tarefa de ensinar o seu filho dia a dia, de corrigir quando for necessário, não importa quantas vezes, mas que corrija com amor, que discipline com amor. Sempre, Deus, com muita sabedoria vinda de Ti, vinda do alto. Mas em nome de Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Deus, pelo Teu amor. Te louvamos porque a cada dia o Senhor nos dá nova oportunidade, mesmo assim que a gente não merecendo, mesmo não sendo nada, o Senhor nos dá a oportunidade, Paizinho, de nos achegarmos a Ti um pouquinho mais. Muito obrigada. Em nome de Jesus.